Então, o exercício refere-se a um bloco de massa 1,2 kg que é lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo na base aqui da rampa, e esta rampa tem 1,5 metros de comprimento. O bloco abandona a rampa e segue um movimento sob a ação da gravidade, ou seja, ele vai chegar aqui em cima com uma certa velocidade, cuja direção é paralela à rampa, e vai, então, descrever uma trajetória parabólica, já que é um lançamento oblíquo, que ele sai com uma velocidade que vai fazer um ângulo de 40 graus com a horizontal. Existe atrito entre o bloco e a rampa, cujo coeficiente é 0,2. Ou seja, entre a superfície do bloco e da rampa tem atrito. Então, vamos responder a letra A. A letra A pede a aceleração do bloco ao longo da rampa. Essa letra A trata-se de um exercício que envolve a dinâmica da translação. Sabemos que para resolver um problema de dinâmica, nós temos que fazer o diagrama de forças. Então, aqui está o diagrama de forças do bloco sobre a rampa, quando ele se movimenta sobre a rampa. Como tem atrito, em relação à rampa, o bloco está indo para cima, a força de atrito tem sentido contrário, né? Que é para baixo. Peso, nós sabemos, na vertical para baixo, e a força normal é a força que o plano inclinado ou a rampa faz sobre o bloco. Feito o diagrama, passamos para o somatório das forças na direção do eixo X. Vejam que a gente traçou o eixo X com a direção do plano inclinado, né? Então, aqui está o eixo X, paralelo ao plano inclinado. E a soma das forças será igual à projeção da força de atrito, que é menos a força de atrito, peso menos P cosseno 50, e a normal tem projeção zero sobre o eixo X, já que faz um ângulo de 90 graus. A soma dessas forças na direção do eixo X vai dar a força resultante, que pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é igual massa vezes aceleração. Então, o somatório de X nos dá a força resultante, que é igual massa vezes aceleração. Substituindo os valores, nesta equação, nós vamos encontrar a aceleração. Antes disso, nós temos que encontrar a força normal, que é a força que o plano ou a rampa exerce sobre o bloco. Para tanto, nós temos que fazer a soma das forças na direção do eixo Y. Então, nós temos N menos P cosseno de 40 igual a zero, já que a aceleração é zero, né, nesta direção, não tem movimento o bloco. Então, a força normal é igual, isolando aqui na equação o valor dela, o peso, que é 12, vezes cosseno de 40. Então, a normal é igual a 9,19 newtons. Voltamos para o somatório das forças agora em X. Então, força de atrito, coeficiente, vezes a normal, menos o peso, que é 12 cosseno de 50, igual a massa, que é 1,2 vezes A. Substituindo aqui os valores e resolvendo a equação, nós vamos chegar aqui, a aceleração é menos 7,96 metros por segundo ao quadrado. Então, este é o valor da aceleração na rampa. Vamos para a letra B. Na letra B, pede energia cinética do bloco no topo da rampa. Como o problema já diz, o bloco vai chegar no topo com uma certa velocidade. O movimento do bloco sobre a rampa é um movimento retilíneo uniformemente variado, já que nós vimos, né, pelo item A, que a aceleração é constante. Usando a equação, né, do movimento retilíneo uniformemente variado, e substituindo os valores, onde a velocidade inicial é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração menos 7,96 metros por segundo, vezes o deslocamento, que é o próprio comprimento da rampa, 1,5 metros. Então, a velocidade inicial é 10 metros por segundo.
Aceleração 7,96, negativa, metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento 1,5 metros. Chegamos no valor da velocidade 8,73 metros por segundo. Agora podemos encontrar a energia cinética do bloco no topo da rampa. É a massa 1,2 vezes a velocidade 8,73 ao quadrado sobre 2. Então, resolvendo a equação, energia cinética 45,73 joules. Esta é a resposta do item B. Vamos para o item C. O item C está pedindo o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco sobe a rampa. Então, o trabalho da força-peso quando o bloco sobe a rampa é obtido pela equação do trabalho, que é igual ao produto escalar da força pelo deslocamento. O trabalho desta força é igual, então, módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Estamos vendo que a força-peso faz com o eixo X um ângulo de 130 graus, que são esses 90 mais 40. Tá? Portanto, a força-peso, realizando um trabalho negativo, cosseno de 130, nós sabemos que é negativo. Então, o trabalho da força-peso é igual o peso, que é 12 newtons, deslocamento 1,5, cosseno de 130. Então, o trabalho da força-peso é igual a menos 11,57 joules. Esta é a resposta deste item C. Vamos para o item D. No item D, pede o trabalho realizado pela força de atrito, né? Quando o bloco se movimenta sobre a rampa. Tá? Então, a força de atrito, nós já temos o valor dela calculado, o módulo, é o coeficiente vezes a normal, que dá 1,84 newtons. Então, o trabalho da força de atrito é o módulo da força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força de atrito faz um ângulo de 180 graus com o eixo X. Então, o trabalho da força de atrito é a força de atrito, 1,84 newtons, vezes deslocamento, 1,5 metros, vezes o cosseno de 180. Então, o trabalho da força de atrito... Perdão, porque eu estou usando uma letra diferente, deixa eu apagar aqui. Só um pouquinho. Então, o trabalho da força de atrito é igual a menos 2,76 joules. Esta é a resposta da letra D. Vamos, então, para a última letra, que está pedindo a energia potencial gravitacional do bloco no topo da rampa em relação ao solo. Então, vejam que aqui nós traçamos em verde o nível de energia zero. Então, eu vou determinar a energia potencial gravitacional em relação ao solo, a este referencial, né, que está aqui no solo. A energia potencial gravitacional, nós sabemos, é mgh. Substituindo na equação, nós vamos precisar, né, do H. Vejam que aqui nós temos um triângulo retângulo, esse ângulo é de 40 graus, o H é o cateto oposto, então o seno de 40 é... Então, seno de 40, repetindo, é o cateto oposto H sobre a hipotenusa 1,5. Daqui nós encontramos que o H é 0,96 metros, que é a altura do plano inclinado em relação ao referencial, este H, que está aqui. Substituindo, então, a energia potencial gravitacional é a massa 1,2, o G é 10 e a altura 0,96. Resolvendo a equação, chegamos que a energia potencial gravitacional é 11,84
57 joules. Este exercício, ele tem outros itens, né, envolve outros itens que serão resolvidos e serão mencionados, esses novos itens, no próximo vídeo. Obrigada pela atenção.